dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de um terço. Esses requisitos foram cumpridos, tanto que recebeu o parecer favorável do Ministério Público. Acredito que, se não fosse, não teria recebido o parecer favorável. Isso, ao receber o relatório com informações que a gente condiz como inverídico, inova legislativamente essa decisão com base em um ofício, pois a legislação não diz que tem que ter um ofício da direção informando que não tem que acostar informações contidas nos autos, incluindo um rol dos requisitos subjetivos constantes em um ofício, informações extra aos apontados na certidão carcerária, inclusive ausente qualquer informação que embase, digamos, a verdade. Essa inovação, ela fere de morte os preceitos constitucionais. É o mesmo que incluir uma nova condenação ficta ao rol dos crimes que ele já foi punido. E aí já estamos adentrando no bis in idem. É o mesmo que ratificar uma falta grave sem a presença do contraditório, inclusive omitindo as provas, né? Desembargadora Lígia, o trabalho, ele é um direito constitucional do apenado, nos termos do artigo 6º da Constituição Federal, acumulado com o artigo 3º da LEP. E isso, quem está dizendo é o desembargador Eduardo Torquato, quem está reconhecendo, da segunda turma, da segunda Câmara Criminal. Doutora, seu tempo esgotou. Muito obrigada. Vou concluir. Assim, excelências, a defesa requer que seja, com base nos elementos de prova idôneo constantes, que a decisão seja reformada, que seja concedido o benefício do trabalho externo, conforme a defesa já impetrou, para que o processo de ressocialização seja concretizado. Muito obrigada, excelência. Concedo a palavra, pelo mesmo tempo, à doutora Procuradora de Justiça, Maria de Fátima Corrêa Castro. Obrigada, excelência. Excelentíssima senhora desembargadora Lira Ramos de Oliveira, ilustre advogada doutora Edirlândia Alves Magalhães, meus cumprimentos pela brilhante defesa. Consta aqui dos autos, excelências, que o apenado foi condenado a uma reprimenda privativa de liberdade que totaliza 27 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado. Atualmente, ele encontra-se num regime semiaberto. O requerimento de saída temporária, tão bem explanado aí pela doutora Edirlândia, nós temos também que observar o seguinte, que nos termos da disposição legal, a concessão da saída temporária dependerá da satisfação dos seguintes requisitos. A. Comportamento adequado do reeducando. B. Cumprimento mínimo de 1/6 da pena, se for primário, e 1/4 se for reincidente. C. Compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. No que concerne ao requisito objetivo, constatamos que o agravante foi condenado à pena de 27 anos e 9 meses de reclusão e já cumpriu 9 anos e 7 meses e 27 dias, ou seja, 34% da reprimenda. Por ser primário, o agravante atingiu o requisito temporal após cumprimento de 1/6 da pena. Agora vem também aqui que nós temos que falar o requisito de ordem subjetiva, que segundo consta nos autos, um parecer do diretor da unidade prisional
em que o agravante se encontra recolhido, e assim ele frisa: o apenado é considerado um preso de alta periculosidade, com nível de segurança alta, membro de um grupo criminoso, e não recomenda a concessão do benefício. Adicione-se a isso a falta de experiência do agravante em processos de readaptação social, não se podendo cotejar o seu grau de responsabilidade e disciplina, sobretudo pela sua classificação como sendo de alto nível de segurança, o que evidencia a incompatibilidade do seu pleito atual com os objetivos da pena. O agravante aqui não atende ao requisito subjetivo previsto em lei. Ademais, excelências, é importante aqui salientar, como consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, abre aspas, o simples fato de o condenado que cumpria pena no regime fechado ter ido para o regime semiaberto não significa que automaticamente ele terá direito ao benefício da saída temporária. Isso porque o juiz deverá analisar se ele preenche todos os requisitos do artigo 123 da Lei de Execução Penal. STJ, sexta turma, ministra Maria Tereza de Assis Moura, julgada em 6 de novembro de 2014. A benesse solicitada, e tão bem explanada pela doutora Edirlândia, representa medida que visa a sua ressocialização. Contudo, para fazer jus a esse benefício, o apenado deve necessariamente cumprir todos os requisitos, tanto os objetivos quanto os subjetivos, consoante se depende do disposto nos artigos 122 e 123 da Lei de Execução Penal, o que aqui não ocorreu aqui neste caso. Assim sendo, neste momento processual, entendemos que o recorrente não demonstrou cabalmente o preenchimento de todos os requisitos, notadamente os subjetivos, para que possa fazer jus à saída temporária, estando correta a decisão ora combatida. Assim, somos pelo improvimento do presente agravo. Nossa manifestação. Torno a palavra a desembargadora Lira para a leitura de seu voto. Excelência, gostaria de indagar essas partes se aceita a leitura e proposta da emenda. Aceita a leitura da proposta de emenda? Sim, excelência. Pronto, com a palavra. Direito penal e processual penal, agravo em execução penal, insurgência exclusiva da defesa contra a decisão quem deferiu o pedido de trabalho externo, reeducando recém-beneficiado com regime semiaberto, previsão de progressão para o regime aberto apenas em 10 de julho de 2027, considerável tempo de pena a ser cumprido, cerca de 17 anos. Apenado, condenado por crime hediondo e com violência ou grave ameaça, artigo 159 caput, artigo 158 e artigo 317 do Código Penal. Critérios subjetivos não preenchidos, precedente do STJ, Tribunal de Justiça, decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. 1. Cuida este recurso de agravo de execução interposto por Valdomiro Rodrigues de Souza Júnior, as folhas 3/18, objulgando decisão proferida pelo juiz da 2ª Vara de Execução Penal da comarca de Fortaleza, as folhas 19 e 21, quem deferiu o pedido de trabalho externo.
Insatisfeita, a parte recorrente interpôs a presente insurgência recursal, sustentando em síntese. O apenado se encontra no regime semiaberto desde o dia 12 de setembro de 2022, com a data base fixada em 29 de março de 2022, por ter preenchido os requisitos legais, tais como o objetivo e subjetivo, aí diz mais ainda, a negativa do trabalho apontado como fonte dos apontamentos da certidão carcerária, em que indica uma possível participação do agravante em uma determinada atividade de facção criminosa. É de interpretação livre, sem nenhum vínculo jurídico, ainda mais que o agravante não tem nenhuma condenação ou pena de cumprir com o tipo penal apontado. 4. A controvérsia dos autos consiste em aferir o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício do trabalho externo. 5. Do não preenchimento dos requisitos para o trabalho externo. Sabe-se que é admissível o trabalho externo ou extramuros para os presos condenados, admitindo o artigo 335, parágrafo 2º do Código Penal, o benefício, inclusive no regime semiaberto. Porém, o fato de o apenado encontrar-se em regime intermediário, por si só, não gera a obrigatoriedade do deferimento do benefício do trabalho externo, havendo necessidade de sua compatibilidade com os requisitos objetivos e subjetivos elencados no artigo 35 da LEP. 6. Portanto, a LEP é expressa ao determinar a concessão do benefício do trabalho externo, será autorizado pela direção do estabelecimento e dependerá da aptidão, disciplina, responsabilidade, requisito subjetivo, além do cumprimento de 1/6 da reprimenda estabelecida do apenado. Ademais, para que seja aferido o requisito subjetivo, por óbvio, é necessário que o apenado permaneça no presídio por um lastro mínimo de tempo, conforme determinado o dispositivo legal citado, ou seja, 1/6 da pena. 7. Ocorre que o fato de o condenado se encontrar no regime semiaberto e ter cumprido mais de 1/6 da pena não é suficiente para garantir-lhe automaticamente a concessão do benefício em questão, sendo essencial averiguar sua aptidão, disciplina e responsabilidade, requisitos subjetivos, que não se confundem com exigidos para a progressão do regime. Existe uma diferença desses requisitos para a progressão do regime, onde se exige apenas o bom comportamento carcerário do apenado. O trabalho externo deve ainda adequar-se à finalidade da pena naquele momento. 8. Assim sendo, embora não se possa negar que o trabalho extramuros é um importante instrumento no processo de ressocialização do apenado, aproximando o preso da sociedade, antes da concessão do benefício, é necessário verificar se o interessado apresenta interativa participação na unidade prisional, se apresenta uma ou mais condenação, qual a natureza e a gravidade dos crimes cometidos, o tempo da pena a cumprir no novo regime, que no caso aqui faltam vários anos, e mais importante, já se galgou outros benefícios do semiaberto, dando prova de sua adaptabilidade no convívio social, além da necessidade de se aferir à viabilidade da proposta de emprego apresentado, sob pena de não se ter uma execução penal efetiva. 9. No caso concreto, o magistrado de origem deferiu o pleito de concessão do trabalho externo, fundamentando essencialmente no fato de o pedido se encontrar amparado por conta de promessa de emprego e certidão de averiguação de trabalho externo, destacando ainda a inexistência de danos que contrariam o que dispôs a lei em vigor quando a sua aptidão para exercício da atividade proposta pelo empregador. 10. No caso concreto, o magistrado de origem indeferiu o pedido dessa nova concessão de trabalho externo logo após a progressão. Ele tinha concedido, né, doutor Liderande? Ele tinha concedido e após essa progressão do regime para o semiaberto, utilizando, ele realmente indeferiu o pleito. Seguintes fundamentos. 1. Que houve recente mudança do regime, não havendo suficiente demonstração do requisito subjetivo. Neste momento, não equiparando aos elementos considerados por ocasião da progressão do regime, sempre fazendo essa diferença do trabalho externo
e da progressão do regime, da adaptação do novo regime e da aptidão para permanência extramuro. 3. Ainda não se vislumbra as garantias de que o preso comporta-se em consciência e austeridade para com respeito às regras do sistema progressivo. 3. O condenado integrou, aqui não é facção, aqui pelo que eu vi é grupo, aqui o que diz é um grupo criminoso com ação de extrema gravidade, porque o acusado praticou crime de roubo, extorsão, mediante sequestro, agindo de forma articulada com outros sujeitos de periculosidade semelhante. Aqui é onde tem o juiz dizendo. Nesse caso, ele disse que realmente ia indeferir por conta que ele cometeu esse crime com um grupo criminoso, gravidade por esse crime de extorsão mediante sequestro, agindo de forma articulada com outros sujeitos de periculosidade semelhante. 11. Não obstante, já tenha cumprido um sexto da pena, conseguindo-se que o apenado cumpre pena total de 27 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado, por infração do artigo 159, caput, artigo 158, 307, todos do Código Penal, tendo cumprido a pena de 9 anos e 3 meses e 16 dias, bem como o tempo restante considerável. E aqui realmente se é baseado mais nisso, num tempo restante considerável, porque falta muito tempo para o cumprimento da pena, para a implementação do requisito objetivo. E aqui não é nem o subjetivo, aqui é o requisito objetivo, que é o da pena, considerava o fato da pena de progressão para o regime aberto, previstos para o 17 de julho de 2027. Então, mais uma vez, reprisa um requisito objetivo. 12. Além disso, o apenado possui condenação por crime hediondo. Outra questão, que é extorsão mediante sequestro, bem como crime praticado mediante violência ou grave ameaça, que foi o crime que ele foi condenado por mais de 27 anos, quase 28 anos. Além disso, o apenado, sim. 13. Neste contexto, entendo que a decisão de primeiro grau se encontra plenamente acertada, pois, de fato, o deferimento do benefício seria prematuro nesse momento, porque o recorrente possui amplo saldo remanescente de pena a ser cumprida e encontra-se relativamente há pouco tempo. Esse é o motivo principal que o juiz de primeiro grau indeferiu, porque eles se encontram pouco tempo no regime semiaberto, considerando ainda a gravidade e a natureza pelos quais foi condenado, extorsão e extorsão mediante sequestro. Destaque-se ainda que, aspas, conforme relatório da situação, aí é que ele diz, e aqui tem uma decisão da desembargadora Silvia, que eu peço licença para não ler, mas ela diz assim, que o agravado não possui experiência extramuros, não sendo possível o juiz de execução aferir no momento seu grau de responsabilidade e disciplina com modo menos rigoroso da pena, considerando que a progressão do regime deve ser feita de forma gradual para que seja possível a avaliação da pensão do apenado. E aqui a desembargadora Silvia o fez no agravo de execução 800, 1858, 16, 2022, julgado no dia 28 de março de 2023. 15. Destaque, considerando pouco tempo no regime semiaberto, e aí já não é considerando essa certidão, não estou considerando essa certidão, mas é o pouco tempo do regime semiaberto, o elevado salvo, e aqui mais uma vez reprisando critério objetivo, elevando o saldo de pena a cumprir, bem como a gravidade e a natureza do crime pelo qual ele foi condenado, como já foi dito aqui, e na impossibilidade da avaliação do nível de adaptação de convívio social, porque também foi há pouco tempo a progressão do regime, verifica-se que o apenado não preencheu o requisito, de forma que a negativa da autorização para o trabalho externo deve ser mantida, de modo que a manutenção do entendimento firmado pelo juiz acolhe a medida que se impõe em consonância com o parecer. Pelo menos nesse momento, não está preenchendo
esse requisito objetivo. Portanto, o recurso é conhecido e desprovido. É como voto, Excelência. Como vota a desembargadora Silvia? Ratificando o meu voto com a relatora. Eu também acompanho a relatora. Só pela ordem, eu fui até o gabinete da desembargadora e ao sair de lá, eu falei assim, desembargadora, esse é o primeiro agravo, né? Aí eu falei assim, desembargadora, esse agravo é o do ano passado, né? Aí eu falei assim, desembargadora, daqui a pouco tá chegando outro. Aí ela disse assim, olha, tem nada não, estamos aqui para julgar. Então, tem outro agravo para chegar até Vossas Excelências, eu acredito que em janeiro deve estar chegando, que é no mesmo teor. Então, assim, eu não vou ter mais a oportunidade de falar com Vossas Excelências. Bom Natal, até próximo ano, boas férias, tá? Que Deus acolha todos vocês nesse Natal e o Ano Novo. Obrigado e amém. A senhora está bem, doutora. A Obrigada. Câmara, Tchau. por unanimidade, julgou conhecido e improvido o recurso. Não temos mais nenhum processo a ser julgado com sustentação oral. Quantos processos, doutora Cíntia? Hoje foram julgados 82 processos. 82 processos. 3 horas e 25 sessões. Alguma coisa? Eu queria fazer um recado com relação ao meu pedido Laerte. Ah, é. Me foi informado pelo meu filho, o Carlos Alberto Pinheiro, Pronto, e aí? Doutor Laerte, boa tarde. Cíntia Mesquita, coordenadora da Câmara. Eu queria lhe pedir desculpas pela informação que nós recebemos da Defensoria, que seria o doutor Carlos Alberto Pinheiro. Daí porque nós informamos que seria, e foi um tanto tumultuado no início, eu não tive tempo de retificar a informação. Então, me desculpe. É porque ele está de licença, doutora. Ele tirou licença. Então houve doente, a substituição, né? Ele. Sem problema. Muito obrigada. Viu? Nada. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde. E até a próxima. Até a próxima, desembargadora. Até mais. Alguma coisa? Não encerrei ainda não. Só Não parabenizar havendo... a presidente. Que? Parabenizar? Oh, A obrigada. presidência, muito bem conduzida. Não havendo mais nada tratado, ou por encerrada esta sessão. Encerrando a gravação, excelências.